Antibióticos. Nos bastidores, permitem muito da medicina moderna. Nós os usamos para curar doenças infecciosas, mas também para facilitar tudo com segurança. De cirurgias à quimioterapia e transplante de órgãos. Sem antibióticos, mesmo procedimentos médicos de rotina podem levar a infecções com risco de vida e corremos o risco de perdê-los. Antibióticos são produtos químicos que impedem o crescimento das bactérias. Infelizmente, algumas bactérias se tornaram resistentes a todos os antibióticos atualmente disponíveis. Ao mesmo tempo, paramos de descobrir antibióticos novos. Ainda assim, há esperança de que possamos superar o problema. Mas primeiro, como chegamos a essa situação? O primeiro antibiótico amplamente utilizado foi a penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Em seu discurso no recebimento do Prêmio Nobel de 1945, Fleming alertou que a resistência bacteriana tinha um potencial de arruinar o milagre dos antibióticos, e ele tinha razão. Nas décadas de 1940 e 1950, já começaram a aparecer as bactérias resistentes. Desde então, até a década de 1980, as empresas farmacêuticas reagiram ao problema da resistência com a descoberta de muitos antibióticos novos. A princípio, essa era uma iniciativa altamente bem-sucedida e lucrativa. Com o tempo, algumas coisas mudaram. Os antibióticos recém-descobertos eram geralmente eficazes apenas para um espectro restrito de infecções, enquanto os primeiros eram amplamente aplicáveis. Isso não é um problema em si, mas significa que doses menores desses medicamentos podem ser vendidas, tornando-os menos rentáveis. Antigamente, os antibióticos eram excessivamente prescritos, inclusive para infecções virais sobre as quais não tinham efeito. A fiscalização das prescrições aumentou, o que é bom, mas também reduziu as vendas. Ao mesmo tempo, as empresas começaram a desenvolver mais medicamentos que são tomados ao longo da vida de um paciente, como medicamentos para colesterol e pressão arterial, e mais tarde, medicamentos contra depressão e ansiedade. Por serem tomados indefinidamente, esses medicamentos são mais rentáveis. Em meados da década de 1980, nenhuma nova classe química de antibióticos foi descoberta, mas as bactérias continuavam a adquirir resistência e transmiti-la compartilhando informações genéticas entre bactérias individuais e até mesmo entre espécies. Hoje, são comuns as bactérias resistentes a muitos antibióticos, e cada vez mais algumas cepas são resistentes a todos os antibióticos atuais. O que podemos fazer a respeito? Precisamos controlar o uso de antibióticos existentes, criar novos e combater a resistência a medicamentos novos e encontrar novas maneiras de impedir infecções bacterianas. O maior consumidor de antibióticos é a agricultura, o que os usa não apenas para tratar infecções, mas para promover o crescimento de animais para alimentação. O uso de grandes volumes de antibióticos aumenta a exposição das bactérias a eles e, portanto, sua oportunidade de desenvolver resistência. Muitas bactérias comuns em animais, por exemplo a salmonela, também pode infectar os seres humanos. Pode passar para nós pela cadeia alimentar e se espalhar pelo comércio internacional e pelas redes de viagens. Em termos de descobrir antibióticos novos, a natureza oferece os mais promissores compostos novos. Organismos como outros micróbios e fungos evoluíram ao longo de milhões de anos para viverem em ambientes competitivos, o que significa que geralmente contém compostos antibióticos para lhe proporcionar uma vantagem de sobrevivência sobre certas bactérias. Também podemos embalar antibióticos com moléculas que inibem a resistência. Um modo de que as bactérias desenvolveram resistência é por meio de proteínas próprias que degradam o medicamento. Ao ser embalado com moléculas que bloqueiam os degradadores, o antibiótico pode fazer seu trabalho. Fagos, vírus que atacam bactérias, não afetam seres humanos. São uma nova via promissora de combate a infecções bacterianas. Enquanto isso, o desenvolvimento de vacina para infecções comuns podem ajudar a prevenir doenças em primeiro lugar. O maior desafio para todas essas abordagens é o financiamento, lamentavelmente inadequado em todo o mundo. Como os antibióticos não são muito rentáveis, grandes empresas farmacêuticas pararam de tentar desenvolvê-los. Enquanto isso, empresas menores que conseguem trazer com sucesso antibióticos novos ao mercado, muitas vezes vão à falência, como a startup norte-americana Acadia.
Novas técnicas terapêuticas, como fagos e vacinas, enfrentam o mesmo problema fundamental dos antibióticos tradicionais. Se estiverem funcionando bem, serão usadas apenas uma vez, o que dificulta ganhar dinheiro. Para neutralizar com êxito a resistência a longo prazo, precisaremos usar antibióticos novos com moderação, diminuindo ainda mais os lucros dos fabricantes. Uma solução possível é afastar os lucros do volume de antibióticos vendidos. Por exemplo, o Reino Unido está testando um modelo em que os profissionais de saúde compram cotas de antibióticos. Embora os governos busquem modos de incentivar o desenvolvimento de antibióticos, esses programas ainda estão no início. Ainda podemos avançar na resistência. Países em todo o mundo precisarão fazer muito mais.